Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com um tema que eu vou chamar dificuldades na interação conjugal por falhas na integração pessoal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. O nosso curso tem 2 anos de duração, as aulas são ao vivo, temos vários professores para te ensinar, você ainda pode optar por fazer estágio com supervisão, tudo no formato online. Então, hoje a gente vai cuidar um pouquinho de uma aula nesse vídeo aqui, né, dentro do que for possível da aula, mais teórica sobre a clínica de casal. Eu vou fazer uma articulação entre a psicanálise winnicottiana, alguns aspectos, e outros aspectos da teoria sistêmica. Dificuldades na interação conjugal por falhas na integração pessoal. Vocês sabiam que algumas dificuldades na interação do casal, quando chegam na nossa clínica, tem sua origem em falhas no processo do desenvolvimento maturacional da criança. Por isso, eu falo falhas na integração pessoal. Esses 2 momentos, falhas no desenvolvimento maturacional da criança, têm relação com dificuldades na interação do casal. Claro que depende da falha, depende dessa dificuldade que o casal vai apresentar. Eu vou trazer para vocês algumas reflexões associando as 2 abordagens e fazendo algumas pontuações sobre possíveis comportamentos na vida adulta decorrente dessas falhas no desenvolvimento da criança. Então, para começar o raciocínio, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento maturacional saudável segundo a abordagem winnicottiana. Desde a primeira infância, a criança vai estabelecendo relação com o meio, frequentemente a mãe, o cuidador essencial, cujo relacionamento vai proporcionando à criança o desenvolvimento de várias tarefas, onde ela vai se constituindo como sujeito. Portanto, se esse relacionamento que ela tem com a mãe é um relacionamento favorável ao desenvolvimento de inúmeras tarefas que o bebê e a criança precisam fazer, as tarefas são bem concluídas e a criança vai constituindo-se como ser humano. Se esse relacionamento apresenta falhas muito constantes e intensas, essa constituição do si mesmo vai ser pelo menos precária. A criança que tem uma constituição do si de forma precária, lógico que ela vai alcançar a vida adulta com um tanto de precariedade, sobretudo nas relações com o outro. Para a gente pensar um pouquinho, dentre essas várias tarefas que a criança precisa alcançar, nós podemos nomear aqui de forma muito superficial. A criança, num primeiro momento, precisa inaugurar o seu mundo subjetivo, alcançar a plataforma do eu sou. Quando a gente chama de plataforma é porque, de fato, ela coloca um pezinho, né, nessa constituição do si mesmo, porque a constituição do si mesmo é um processo que inicia na primeiríssima infância e segue até a morte, né? Um processo. Então, não tem ponto final essa constituição, mas ela tem uma primeira pontuação
entre 0 até 6 meses. Então, além de inaugurar seu mundo subjetivo, alcançar a plataforma do eu sou, num outro momento, ainda na primeira infância, a criança começa a partilhar do seu mundo interno com o mundo externo, com o outro, que é um momento de fundamental importância para a clínica de casal. O que nós estamos falando? Partilha entre os mundos. O que nós vamos encontrar dificuldades em muitas interações conjugais, essa partilha. Então, nesse processo do desenvolvimento maturacional, a gente pode pensar que a criança encontra-se inicialmente, ela vai exercitar-se no mundo, ela vai errar, identificar o erro, reparar, criar, alcançar a espontaneidade no seu cotidiano, fazer transformação de vários elementos pessoais, cuidar de si, cuidar da relação. Olha quanta coisa a gente está falando que faz parte do desenvolvimento maturacional da criança. Quão importante é essa primeira fase na vida do futuro adulto. Então, pessoal, no meio dessa complexidade de tarefas, se o ambiente lá atrás não for favorável para que a criança alcance a construção de si mesma, consiga alcançar esse primeiro momento, esse eu sou, a primeira plataforma do eu sou, vai ser alcançada de forma que eu chamo muito precária. A criança vai seguir o seu desenvolvimento, no entanto, com falhas na integração de si própria. Quando a gente fala falhas na integração de si própria, eu estou falando mais especificamente, existem várias falhas de formas, cada ser humano é uma produção de sentido, cada ser humano tem uma trajetória, tem um percurso, tem um ambiente, portanto as falhas são diferentes e vão causar desdobramentos diferentes naqueles futuros adultos. Encontramos muitos adultos funcionais, porém com falhas na constituição do si mesmo. E essas falhas podem se apresentar de diversas formas no comportamento do adulto. Por exemplo, nós encontramos adultos que só conseguem viver relações na fase do apaixonamento, que são fases com uma intensidade de carga emocional maior. São adultos que não conseguem asserenar e aprofundar vínculo com outras pessoas. Também podemos pensar em adultos que têm compulsão em relações sexuais. Querem encontrar parceiros, querem transar, estão sempre insatisfeitos e sempre em busca de novos relacionamentos sexuais. Podemos encontrar adultos que são casados, têm até filhos, mas não conseguem se implicar de forma mais profunda no relacionamento que mantém. Ou ainda, outros adultos que têm uma sintomatologia paranoica. São aquelas pessoas que se relacionam também com outras, mas o mundo as persegue de uma forma bem acentuada. Ou seja, eu estou dando alguns poucos exemplos, mas nós podemos encontrar, como eu falei, N diversos, inumeráveis comportamentos de adultos que têm uma falha na integração do self e, por causa dessa falha, vão apresentar dificuldades na interação conjugal. Agora, dentre isso que eu estou trazendo de falha na integração do self, tem 2 pontos importantes para a gente pensar. Qualquer que seja o perfil dessa pessoa, quando a gente pensa na interação conjugal, enquanto profissionais, nós precisamos prestar atenção no parceiro, porque este parceiro, ele ressoa, pessoal,
com o primeiro, que eu estou chamando o primeiro aqui, da pessoa que apresenta falhas na integração do self mais acentuadas, ok? Mas o parceiro ressoa com aquilo. Quando a gente fala que ressoa com aquilo, com aquelas falhas, a gente quer dizer que na clínica de casal, o casal vai chegar no consultório com uma determinada queixa. Frequentemente, a queixa, não é via de regra, a queixa, ela vem a partir daquele que está mais incomodado com a relação. Pode ser o parceiro um pouquinho melhor equacionado em relação a si mesma. O parceiro que alcançou no seu próprio desenvolvimento maturacional de forma melhorada esse estágio, essa constituição do eu sou. Melhorada. Mas ele vai encontrar na vida adulta alguém que está dentro daquela faixa vibracional, se eu puder usar essa ideia. Por quê que eu chamo de faixa vibracional? Porque se a gente tem uma pessoa que teve um desenvolvimento maturacional melhor desenvolvido, essa pessoa não vai conseguir sustentar uma relação conjugal com alguém que teve um desenvolvimento maturacional muito precário. Não consegue sustentar. Porque eles vão vibrar em faixas diferentes. É igual água e óleo, não mistura. Não faz um condensado. Para fazer uma coisa juntas, né? Para o casal construir esse elo de ligação, as duas pessoas precisam estar numa faixa vibracional próxima, dentro da mesma faixa vibracional, melhor dizendo. Então, enquanto profissionais, isso é importante para a gente. Agora eu já estou falando do aspecto da teoria sistêmica, embora eu não esteja trazendo nenhum conceito específico, mas enquanto teoria sistêmica, abordagem dentro dos sistemas, a gente vai entender que as pessoas, elas têm uma proximidade no seu desenvolvimento pessoal ou maturacional. Outro ponto importante para nós profissionais, enquanto tratamento desse perfil que chega na clínica, onde a dificuldade na interação diz respeito à dificuldade na integração pessoal. Gente, o casal é um casal que vai apresentar mais dificuldades para o profissional trabalhar. O profissional não vai conseguir, eu falo isso em outros vídeos, ajudar o casal a fazer desdobramentos na conjugalidade, no sentido mais eficaz dessa palavra desdobrar, quer dizer, o casal vai falar, por exemplo, pela voz daquele que está melhor integrado. Isso, gente, depois de anos de casamento, tá? É porque o segundo sustenta o primeiro, né? Sustenta a relação meio sem sentido, olha lá, meio sem sentido, mas sustenta aquela relação. Ou aquela relação muito doida, sustenta aquela relação. Muito doida seria mais uma relação mais áspera, uma relação com mais dificuldade no cotidiano, mas o segundo sustenta essa relação. Mas um dia ele resolve chamar o primeiro para o processo psicoterapêutico. E na voz desse segundo, ele apresenta uma queixa de que fulano de tal briga muito, ou fulano de tal não responde ao primeiro, olha, não responde ao primeiro, né? Esse que é o porta-voz. Então, ele pode apresentar uma queixa em relação a esse parceiro que teve um desenvolvimento maturacional mais precário, pode apresentar uma queixa e o profissional, claro que vai ter dificuldades de debulhar o trigo, de abrir novas perspectivas naquela conjugalidade. Por quê?
por causa das falhas, da condição dessa primeira pessoa que é mais precária e que faz parte da conjugalidade, das duas, na verdade. Mas eu estou evidenciando a primeira para ficar claro didaticamente falando aqui no vídeo. Então, no aspecto do tratamento conjugal, o profissional vai cuidar do casal, vai cuidar da queixa, bordeando a intrassubjetividade, sobretudo do primeiro, dos dois, mas cuidando, fazendo um trabalho que na trajetória pessoal desse primeiro, mais precário, não houve. Então, o profissional precisa, também com os limites da clínica, cuidar do amadurecimento dessa pessoa. E cuidar, ajudar o segundo, na medida do possível, a exercer esse cuidado. Entenderam? Mais ou menos a direção do tratamento. Não adianta aplicar técnica e falar para você ter cuidado com as suas expressões, para você falar de uma forma não violenta. A pessoa não está nessa ordem cognitiva de conseguir, ela até desrespeita o outro. Há desrespeito na relação, falta de respeito, né? Mas essa falta, essa ausência de respeito, ela acontece por falta da integração do self. São pessoas que não conseguiram alcançar a si próprias. Lá atrás, na sua trajetória, no seu desenvolvimento maturacional. Não conseguiram se verem como pessoas. Eu trouxe alguns exemplos, né? Assim como já sintomatologia. Mas são pessoas que muitas vezes são funcionais, mas não veem sentido na própria vida. Então é como se elas fossem frias. Ou como se elas fossem superficiais, secas. São alguns exemplos que eu estou trazendo para ajudar vocês a pensarem na clínica de vocês. Porque a gente vai encontrar determinadas queixas na conjugalidade e a gente, enquanto profissional, precisa dessa compreensão, além da história com relação à família de origem, de uma forma mais pormenorizada, a história do desenvolvimento maturacional de cada elemento do par. Para a gente conseguir identificar como aconteceram as falhas, como aconteceram as possibilidades, quais ferramentas as pessoas trazem, quão assentadas em si mesmas elas estão. Vou finalizar por aqui, tem muita coisa que a gente pode desdobrar, vou pensar em outros galhos, né, para a gente tratar desse tema. E gostaria que você deixasse a sua curiosidade, a sua dúvida, a sua interrogação, para a gente continuar pensando em conjunto.